Olá! Nos encontramos agora para tratar sobre um dos assuntos referente ao terceiro bimestre do ano de 2020. Mas antes de eu iniciar essa exposição para vocês, quero deixar bem claro alguns pontos. Em minhas aulas presenciais, eu prezo muito pela reflexão a partir das leituras que temos disponíveis. Leituras também estas que podem ser originadas a partir de pesquisas. Porém, nesse formato de aula, videoaula, eu não estou tendo como interagir com vocês diretamente como eu gostaria que fosse. Por esse motivo que eu estou também apenas expondo alguns pontos, os quais eu quero apenas que vocês reflitam e não precisa decorar ou memorizar nada agora, porque quando retornarmos às aulas presenciais, eu vou passar por alguns deles novamente. As questões que eu exponho para vocês nas atividades, vocês já notaram que são questões subjetivas, ou seja, vai de acordo com a opinião de vocês. É claro que dentro do contexto da reflexão do texto que eu li para vocês. Sobre o texto, vocês me assistiram falando, vocês escutaram o conteúdo do texto e, para quem teve acesso, vocês leram o conteúdo do mesmo texto em formato PDF. Então, ressalto dizer que estou apenas mais falando aqui e gravando de acordo com o que está escrito e lendo e expondo para vocês, porque eu não estou tendo como ter esse contato direto com vocês como seria em sala de aula. Mas não se preocupem com isso, que isso vai ser resolvido assim que retornarmos às aulas presenciais, certo? Qualquer dúvida sobre o texto que eu vou expor e até os que eu já expus, vocês têm o meu número e podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Como conteúdo referente ao terceiro bimestre de 2020, resolvi selecionar para vocês a unidade 3, o capítulo 2, que é intitulada Olho e Voz. E dentro desse capítulo, vou expor para vocês o tema 1, que é Sentir e Fruir a Arte. Arte e Experiência. O artista californiano Jason Rhodes, nascido na Califórnia, Estados Unidos da América, especializado em instalações artísticas, criou uma obra em que as palavras como continuidade, paz, solução, vermelho, suspensas em armações metálicas e feitas com luzes de neon coloridas, encheram de cores variadas o espaço e comporam a cena com um sofá em comum, banquetas e um livro. É bem provável que a pessoa que admira a obra tenha visto letreiros de neon nas ruas, em painéis publicitários, nas fachadas de restaurantes, mas o artista, ao trazer esses elementos para um contexto de arte, dá novo significado a um material cotidiano e lhe atribui uma qualidade poética, estética e artística. Muitas vezes a arte nos anima, nos atinge de um modo que nos impulsiona, nos dá vontade de fazer coisas novas ou nos faz pensar sobre a vida e as nossas emoções. Ao assistir a um filme de animação, podemos nos emocionar e refletir sobre a situação do meio ambiente. Cria-se uma comunicação entre nós e as ideias poéticas e intenções postas na obra pelos artistas que a conceberam e a realizaram. Qual é a sua relação com a arte? A arte contemporânea oferece experiências novas, nas quais se pode até entrar em uma obra de arte, como na instalação Monte de um Rei, de 2012, da artista alemã Ulla von Brandenburg. A artista ocupou o espaço com cores e formas, criando a atmosfera de uma pista de skate. A arte, em suas muitas linguagens, pode nos envolver e provocar emoções. Temos vivências significativas com ela, quando talvez nos aconteça aquilo que chamamos experiência estésica ou estética. Ampliando, experiência estésica ou estética é aquela que sensibiliza os nossos sentidos de modo significativo, ativando todo o corpo e permitindo refletir sobre o mundo e sobre nós. É o contrário de anestesia. Sentir e fruir a arte. Na arte contemporânea, existem muitas experiências e propostas que exploram o olfato, o tato e o paladar. Porém, percebemos que a visão e a audição ainda são bastante privilegiadas nesse universo artístico. Além disso, em casa e nos aparelhos celulares acessamos muitas músicas, linguagem musical, vídeos, linguagem audiovisual, imagens e fotografias, linguagem visual. E, quanto mais conhecemos as artes do som e da imagem, mais encontramos maneiras de desfrutar a arte. E a arte pode estar em toda parte. Podemos encontrá-la e sentir sensações com ela em museus, casas de espetáculos ou mesmo em meio a um jardim.
Arte para todos. Como somos capazes de fazer adaptações, muitos aprendem a usar os sentidos de formas diferentes ou mais aguçadas. Assim, mesmo quando temos alguma dificuldade ou deficiência, podemos ter sensações com a arte e suas linguagens, pois cada qual encontra a sua forma de apreciar e potencializar os sentidos. Para garantir que essa capacidade se realize, muitos museus se preocupam em dar a todos os visitantes acesso à arte. A criação do audiovisual. O advento do cinema no final do século XIX, a era do rádio, o qual se popularizou no início do século XX, e a união dessas duas formas de criar e apreciar imagens e sons influenciaram o nascimento de muitas linguagens ligadas às artes audiovisuais. Cinema, televisão, vídeo, videoarte, videoinstalação, web art, arte digital, videogame, arte multimídia e outras linguagens audiovisuais nasceram da mistura de técnicas e poéticas de som e imagem, linguagens muito presentes na vida e arte contemporâneas. Mapeamento 3D. Uma das mais recentes misturas de linguagens da arte é o mapeamento por vídeo, também chamado mapeamento 3D. O conteúdo da projeção, um vídeo, é produzido em computador com programas especiais que mapeiam, as superfícies de qualquer objeto de 2 ou 3 dimensões. O vídeo, já concluído com as cores, as texturas e os motivos desejados para cada superfície, é projetado por equipamento especial com capacidade de cobrir até construções do tamanho de edifícios altos. Essa tecnologia surgiu na década de 1960, mas só passou a ser usada por um grande número de artistas e agências de publicidade no século XXI. Tem servido para projetar vídeos em prédios, palcos teatrais, obras de arte, criando cor, ilusão de óptica, movimento em objetos e dimensões que o modelo não tem, reconstruindo o espaço real. O som na cena. Antes da popularização da linguagem audiovisual, era por meio do rádio que se contavam as histórias. Os estúdios das estações de rádio recebiam artistas que interpretavam papéis e levavam histórias aos ouvintes por meio da fala. Os sonoplastas acrescentavam música, atingindo as emoções dos ouvintes com trilhas de suspense, tensão, paixão, entre outras. Criavam também efeitos sonoros, mexendo ainda mais com a imaginação do ouvinte, que passou a voar mais alto com os sons de chuva, trovão, tiro, passos sobre um piso de madeira, portas rangendo, explosão, trote de cavalo, ventania, entre outros. Esse trabalho pioneiro de simular sons em estúdio continua a dar frutos nas linguagens do cinema e da televisão até hoje. Se o rádio não oferecia mais espaço aos artistas da voz, o cinema e a televisão possibilitaram o surgimento de um novo profissional, o ator de voz ou dublador. A dublagem é uma linguagem audiovisual, sendo a parte sonora aquela que parece nos impressionar mais e causar reações. Os dubladores, que também são artistas, emprestam a voz a personagens dos desenhos animados, dando vida a eles, e também aos atores de filmes em língua estrangeira. Ampliando, radioteatro é uma peça de teatro representada no estúdio de uma estação de rádio e transmitida, simultaneamente ou não, a várias localidades. A maior parte das radionovelas brasileiras permaneceu viva até o início dos anos 1970. Sonoplastas são profissionais que providenciam os efeitos sonoros, música e ruídos de programas de rádio, filmes, animações e peças teatrais. A invenção do rádio. A imaginação é o alvo dos contadores de história, não importando se a história é contada a uma roda de pessoas, em um teatro, em um gibi, em um livro, no cinema ou em uma transmissão pelo rádio. Uma das primeiras formas de comunicação de massa à distância utilizava a emissão de ondas eletromagnéticas. No início do século XX, o engenheiro elétrico italiano Guglielmo Marconi inventou o telégrafo e, a seguir, um eletrodoméstico capaz de transmitir notícias, informações e entretenimento de uma mesma fonte para milhares de lares, o rádio. Em seus primeiros anos de existência, o rádio foi utilizado como dispositivo de comunicação tanto no comércio quanto na guerra. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os aparelhos se tornaram abundantes e sua função de entretenimento começou a ser percebida. No fim do conflito, uma fábrica de rádios nos Estados Unidos tinha diversos aparelhos em estoque. Então,
distribuiu-os à vizinhança, instalando uma antena na fábrica e passou a transmitir música. Como o rádio era um aparelho de transmissão e de escuta, não demorou para que artistas também descobrissem seu potencial. Peças de teatro, óperas, novelas e gêneros do entretenimento, que posteriormente seriam populares na televisão, como programas de variedades e de talentos, emergiram naqueles primeiros anos, chamados de a Era de Ouro do Rádio. Ampliando, comunicação de massa é um sistema de comunicação capaz de atingir um grande número de receptores ao mesmo tempo. Ficção ou realidade? A crença na veracidade das notícias veiculadas pelo rádio acabou gerando uma grande confusão nas cidades dos Estados Unidos em 1938. O ator, diretor e produtor Orson Welles adaptou para o rádio a obra A Guerra dos Mundos, de 1898, do escritor britânico H.G. Wells. O que teria causado pânico nos ouvintes? Eles já não estavam acostumados a ouvir histórias de ficção no rádio? Welles era um artista inventivo e, em vez de narrar história, simulou um programa jornalístico. Quem ligou o rádio sem ouvir o anúncio inicial, que dizia se tratar de uma obra de radioteatro, ficou assombrado, pois o noticiário, fictício, dizia que o mundo estava sendo invadido por marcianos. Muitos ouvintes, apavorados, congestionaram as linhas de telefone e fugiram de casa. A mesma peça foi realizada em 1971 pela radiodifusora de São Luís, Maranhão, e mais uma vez causou grande rebuliço. Versão brasileira. Nos primeiros filmes sonorizados do cinema, a fala dos personagens não era gravada ao mesmo tempo que as imagens. O primeiro filme dublado foi O Cantor de Jazz, produzido nos Estados Unidos em 1927. O projeccionista devia sincronizar a imagem com o som durante a exibição do filme. 3 anos depois, foi criada a tecnologia capaz de sincronizar áudio e vídeo na gravação e, com ela, surgiu a possibilidade de dublar filmes em outros idiomas que não o original. Atualmente, as séries e os filmes estrangeiros fazem muito sucesso no Brasil, e boa parte das pessoas prefere a versão dublada à original. O Brasil destaca-se na dublagem tanto de falas quanto de canções de filmes, e algumas trilhas sonoras de animações são mais conhecidas na versão brasileira do que na original. Atualmente, nosso país se especializa em uma nova área da dublagem: jogos de videogame. A cantora e a atriz Gabriela Porto, conhecida como Gabi Porto, participou da dublagem da personagem Anna na versão brasileira do filme Frozen, de 2013. Ela dublou o canto de Anna na fase da adolescência. Gabi Guimarães foi responsável pela voz da personagem na infância e Ana Zeytoun na pré-adolescência. Gabi, que também fez a voz da personagem Moana do filme Moana, Um Mar de Aventuras, contou-nos sobre a gravação e o trabalho de dublagem. Palavras da artista, Gabi Porto. Sobre a dublagem das canções da personagem Anna quando adolescente, a artista afirma: "Eu tive que alterar bastante a voz, pois Anna tem mais ou menos 16 anos e eu já tinha 24 anos. Então, em Por Uma Vez na Eternidade e Vejo uma Porta Abrir, por exemplo, eu precisei infantilizar muito a minha voz, ainda mais porque ela está super animada nas duas músicas. Cantava sempre com um sorriso no rosto, muita ansiedade no corpo, procurando fazer minha voz soar de forma que eu parecesse um pouco mais nova do que eu sou, puxando-a, assim, um pouco mais para cima, ou voz mais aguda. Olha, é bem difícil. Ficar batendo a boca, sincronizar o movimento dos lábios. Junto é complicado, principalmente porque a animação é feita em inglês, então a boca nunca bate perfeitamente com a letra em português. E ainda é preciso ler a letra ao mesmo tempo que faz isso, porque, na verdade, a gente aprende a música na hora, e acho que é esse o maior desafio. A gente não leva para casa, escuta, estuda, pratica, nada disso. É tudo ensinado na hora. O diretor vai passando aos poucos, parte a parte, a versão original, a gente aprende a melodia e ele, o diretor, é super exigente, quer notinha por notinha certa. E grava. Apenas para conhecimento. Conflito dramático é aquele que está presente na obra teatral ou cinematográfica e ocorre tanto na intimidade de uma personagem quanto na trama como um todo. Um exemplo é a luta de Romeu e Julieta pelo amor que tem um pelo outro, em meio à divergência entre suas famílias. Melodrama é um gênero teatral que surgiu no século XVIII
e acabou incorporando enredos exagerados que prosperaram em telenovelas. Podcasts são arquivos de áudio ou vídeo acessíveis na internet ou baixados a qualquer momento. O termo podcast vem da mistura do nome comercial de um aparelho de áudio, o iPod, e de broadcast, difusão ou transmissão, em inglês. Infelizmente, eu ainda não consigo editar vídeos direto no celular, colocando imagens, textos, exemplos, e não consigo fazer isso no meu notebook porque ele está com muitos problemas. Até por esse motivo também que eu prefiro enviar para vocês em formato PDF esse texto que eu expus para vocês e junto deles vão as imagens referentes ao tema. Procurarei, assim que voltarmos às aulas presenciais, passar por cada ponto importante desses. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm meu número e podem entrar em contato comigo. Muito obrigado e até muito em breve.